dia, 8h05, hoje dia 31 de maio. Bom dia, professor Lázaro, bom dia, Paulo, bom dia a todos e a todas, para você viajando, obrigado pela carona, com a produção e a redação de Marcos Trolleis e a valiosa contribuição dos comunicadores populares, Isa Oliveira, Irineu Oliveira, Maria de Fátima de Jesus, Benizário Júnior, Lázaro Mendonça, Genivaldo Santos e a apresentação de Roberto Andrade, damos início ao Sintese em Ação. Aqui, cada notícia é um tijolo na construção de um mundo em que a educação é vista como o ato mais transformador e revolucionário que existe. O que trazemos hoje tem um objetivo: formar cidadãos críticos, capazes de enxergar além das cortinas da desinformação. Durante as próximas 2 horas, não vamos falar apenas sobre educação, vamos muito além. Vamos explorar tudo aquilo que movimenta, desafia e molda o nosso cotidiano, porque a vida é e sempre será uma sala de aula infinita. Cada momento vivido, cada desafio enfrentado traz consigo uma nova lição. É isso que nos motiva e é por isso que estamos aqui, pois sabemos que a mudança que desejamos para o mundo começa em cada um de nós. Muito obrigado por estar conosco. Está no ar pela Rádio Eldorado FM de Lagarto, Sintese em Ação. O grito de muitos contra o silêncio de alguns. O grito dos excluídos e das excluídas completa 31 anos. Já clamamos por terra e trabalho em 1996. Justiça e dignidade em 1997. Soberania em 1998 e 2003. Participação popular em 2007. E alimentação em 2023. Mas, na verdade, já gritávamos muito antes. Gritamos em Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, e em Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Gritamos em Os Sertões, de Euclides da Cunha, e em O 15, de Raquel de Queiroz. E nossas vozes ressoaram no palco Em que Eles Não Usam Black Tie, de Gianfresco Guarnieri. No cinema, em O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, e na Bebida Amarga de Cálice, de Milton e Chico, porém, eram gritos surdos, quase sussurros, já que a arte no Brasil tantas vezes fala e quase ninguém escuta. Neste 7 de setembro, enquanto os desfiles oficiais e os discursos tentam ocupar a cena, outro cortejo se anuncia, e mais uma vez é o povo que toma as ruas. Então, a data que muitos associam apenas a um ato comemorativo passa a carregar outro sentido. A lembrança de que não existe independência com fome, nem liberdade com desemprego. Desse jeito, o movimento se revela como exercício de cidadania insurgente, porque a dor não se cala, reinventa-se em verbo, em canto, em punho cerrado. A indignação, assim, vira força coletiva, como brasa que se transforma em incêndio cívico. E se Marx lembrava que toda a história até hoje é história da luta de classes, o grito é essa luta no presente, em carne viva. E mais, Durkheim dizia que a sociedade só sobrevive se seus laços forem de solidariedade. E é justamente isso que testemunhamos. Em nosso caso, solidariedade orgânica, na mais completa tradução, porque nunca precisamos tanto um dos outros quanto agora. Simone de Beauvoir já alertava que a opressão só se sustenta quando é aceita. E aqui está a recusa, a decisão de não aceitar. Por isso, o lema deste ano, Vida em Primeiro Lugar, não pode ser visto como abstração, e sim como existência concreta. É a vida do pobre, do negro, da mulher, do idoso, dos povos originários, que mesmo quando empurrados às margens, permanecem resistindo e insistindo em existir. Então, esse grito é corda que nos liga, alicerce que nos sustenta. Lembrança de que a história não anda sozinha. Como ensina Paulo Freire, ela se faz quando a gente decide. Amanhã, dia 7 de setembro, quando as ruas encherem de passos e vozes, não será apenas protesto,
será a prova de que um povo não se curva quando a vida é negada. Porque, enquanto houver excluídos, haverá coragem para falar por eles e com eles. Afinal, colocar a vida em primeiro lugar é reconhecer a dignidade de cada ser humano e afirmar que nenhum futuro é possível quando alguém é deixado para trás. Síntese: somos muitas, somos muitos, somos fortes. Agora são 8h14, programa Síntese em Ação, no ar. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Roberta, Natane, bom dia a todos os ouvintes do programa Síntese em Ação, que todos os sábados estão aqui nos acompanhando, né, mandando mensagens, participando aqui com a gente. Bom, um tema muito forte, né, é algo que trata dessas ações que o Síntese já faz, né, faz anualmente, né, geralmente em Aracaju, né, e também outras vezes em alguns municípios também, os maiores, que é o Grito dos Excluídos. O Grito dos Excluídos, que foi criado pela Igreja Católica, né, que em outros tempos a Igreja já tratava disso, já sempre faz campanha, né, essas campanhas em prol da sociedade, de uma melhoria da redução da desigualdade social, né? Que é algo assim tão grande, né, no nosso país, então aterrador. O Brasil é um dos países mais ricos, né, do mundo, um dos países, as maiores nações do mundo, um grande celeiro agrícola com uma capacidade de produção muito grande, mas ainda muita gente passando fome e há muita gente ainda na pobreza, né? O governo retirou muitos da miséria, né? Conseguiu tirar muita gente, estava abaixo da linha da pobreza, mas a gente sabe que o Brasil é um país de muita desigualdade, um país muito desigual, que ainda muita gente passa dificuldades ainda. Alguns conseguem comer, mas falta remédio, falta um dinheiro para uma coisa, para outra, para um transporte, né? E a situação não é muito boa, porque é algo que há uma elite muito, muito rica que explora, que leva toda essa riqueza para eles e deixa a população, né, a maior parte desamparada. Então a questão da desigualdade social é um mal muito grande, né, na sociedade, e que isso precisa reduzir. Quando a gente fala muito rico, são super ricos, pessoal. Não vai pensar que é aquele que tem alguma coisinha ali, não, um comérciozinho, que pensa que é rico, não. Quando a gente está falando é gente bilionária mesmo. Paga imposto, você não é rico. Se paga, não é. A gente que paga, eu pago 27%, Diga. Outros que pagam, né, 20 e tantos, não, é pobre, né? Se você pobres. mantém uma empresa todos os dias com funcionário, então se você parar a sua empresa, você fica sem dinheiro. Então, o rico não quer pagar os 10% de jeito nenhum, está uma luta aí no Congresso para poder fazer. Professor Lázaro, é importante você falar que esse movimento vem da Igreja Católica, né? E para você que é religioso e é contra esse movimento, acho que você está aí na contramão dos seus pensamentos e ideias, né? Não bate, né? Uma coisa me incomodou ontem, falando de excluídos, de desigualdade, foi quando o presidente Lula lançou o Gás do Povo. Sim. E eu fui olhar o termômetro dos comentários, professor. E eu fiquei assim, pensativa, porque esse mesmo povo... uma parte da população reclama que não tem assistencialismo do governo, não tem a mão do governo, e quando o governo abre esse leque para ajudar as mães, principalmente, que tem muitas mulheres, sim, donas de casa, ainda cozinhando no fogão a lenha, colocam um tijolozinho, né? E os comentários negativos de uma parte dessa sim, população, dizendo, tá dando gás, está saindo do meu bolso, né? Eu estou pagando gás desse povo aí, deveria trabalhar. E eu fiquei pensativa. Ignorância. Eu vou perguntar ao professor Lázaro, falta o que de gera esse tipo de comentário, dizer, eu estou pagando gás. Isso é um preconceito histórico, é uma visão distorcida da realidade que já vem de muitos séculos, não é de hoje. É um ponto que dificulta? Dificulta. Então, assim, as pessoas têm essa dificuldade para entender, não procuram buscar as informações e acabam achando que programas sociais são para ajudar quem não quer nada. Não. O recurso de um governo é para fazer pelo bem do
o estado da população. Saúde, educação, segurança. Todos esses programas sociais e todos esses, tudo isso que o governo vem fazendo, isso tudo é fundamental para o bem-estar da população. Como se faz estradas, como se faz diversas obras públicas, se faz pontes, se faz escolas, se faz tudo isso, é também, e está na Constituição, né? É um direito constitucional de que não deve faltar moradia para a população, que não deve faltar comida, que não deve faltar saúde. Isso está lá na Constituição, né? Não é algo assim. Agora, a questão aí, Roberto, é que as pessoas não têm a informação correta. E não sabem direito para onde é que vai os recursos. Eu acho que até o governo, a fala do governo, deveria divulgar mais essas coisas. Desenhar, né? Exato, porque para onde é que vai tudo isso que é arrecadado? Sim. Bom, as pessoas não sabem que dos recursos arrecadados, metade disso aí vai para o pagamento da dívida pública, vai para os bancos, vai para os rentistas, vai para os bilionários do país, do que é arrecadado de imposto, né? E entre o título da dívida pública e também as isenções, né? As isenções. Então o cara tem lá aquela empresa, mas ela é isento disso, isento daquilo. As isenções que foram dadas na pandemia, por exemplo, que o governo Bolsonaro pegou e deu para restaurantes, para uma série de comércios e tal, aquela coisa toda, aquilo ali passou a pandemia e eles exigiram que continuasse. E o Congresso pressionou, cedeu e aí continuam tendo essas isenções ainda. Quer dizer, como as igrejas têm as isenções também, a igreja não paga, como muitas empresas têm essa isenção. Agora, isenção, nesse nome de isenção, né? Aí tudo bem. Não, esse dinheiro deixa de ser arrecadado dessas empresas, estão isentos ali, a população aceita. Agora, quando fala assim, não, a outra parte do imposto é para pagar, para alimentar o pobre que está morrendo de fome, para dar uma casa para não estar morando na rua, debaixo da ponte, para não estar, né, para o indivíduo não ter que roubar para sobreviver, entendeu? Quer dizer, para dar dignidade ao ser humano, isso atinge outras pessoas, né? Porque também tem aquela questão do pobre, né? Que acha que ele é pobre, que ele acha que ele tem alguma coisinha, tem um carrinho, e aí já acha que é classe média, eu sou classe média, então não quero que o pobre melhore para não ficar classe média que nem eu. Esse egoísmo e aí ele já atrapalha. começa, e o classe média já começa a se ver um rico. Ele já começa a se achar que é rico, que faz parte da elite, e não é. Começa a pisotear o pequeno. Ele é explorado. Sendo pequeno também. O classe média é explorado pela elite. O pobre não se fala, é mais explorado pela elite, né? Aquela grande elite, pelos poderosos, mais poderosos. Então essa é o grito dos excluídos, ele trata dessa questão, buscando sempre essa questão da desigualdade, de amparar realmente quem precisa e exigir que os governos municipais, estaduais e federal direcione, não é mesmo, os recursos para quem de fato precisa, para quem mais precisa. Então, quando o governo lança esse programa do gás, ele é criticado, quando ele sempre fizeram com Minha Casa Minha Vida, quando é um Bolsa Escola, quando é o programa Pé de Meia, quer dizer, coisas para dar dignidade à população, para criar um bem-estar social, né? É adequado, razoável, pelo menos, e isso aí atinge as pessoas, né? Então, essa isenção para os ricos, quando ela vem, ela é tratada, renúncia fiscal. Eles dão um nome, é renúncia fiscal. Não diz que é Bolsa Empresário, né? Se dissesse que é Bolsa Empresário, né? Aí todo mundo diz, rapaz, está recebendo a Bolsa também, está recebendo o dinheiro do governo, auxílio do governo. Deveria ser um Bolsa Empresário. Mas aí, no caso, para os ricos, não, é renúncia fiscal, aquela coisa toda. O nome é bonito. Engana a população e a população acaba aceitando, né? Agora, não, se pegar os impostos para poder direcionar para quem precisa, não, isso aí é uma coisa, né? Então, aí o pobre, e muitos ficam criticando o outro, porque às vezes até um recebe e não acha. Não, o governo tem que fazer isso mesmo. Né? E o grito dos excluídos, ele traz aqui, como o Troes colocou, né, através das artes, através da música, do teatro, né? O que acontece é que a arte, ela acaba denunciando essa desigualdade, né?
acaba denunciando, ela faz essa denúncia, só que ela faz de forma silenciosa, de forma mais camuflada, não tão direta, e isso aí é uma estratégia também que a arte desenvolveu bastante também na época da ditadura, né, que não podia se expressar, né, afasta de mim esse cálice, pai, né, então quando... Usando metáforas, né? Quando Chico, né, canta com o Milton, esse cálice amarga, né, desse cálice, né, o amargor desse cálice. Então, o que acontece? Ele mostra aquilo ali e mostra também essa questão dessa exploração, desse abuso, muitas vezes, de quem está no poder, né? Então, a arte sempre foi uma estratégia. Por isso que a gente viu, nesses últimos anos de bolsonarismo, a gente viu como eles combatiam a arte, como criticavam da Lei Rouanet. Atacando os professores. Atacando os professores, dizendo que o professor é pior do que o bandido do crime organizado, né? É porque é estratégia, é método, eles sempre acusam do que eles fazem, né? Quando eles falam que se alguém, que o governo está envolvido com crime organizado ou contra os professores são pior do que... Porque eles fazem aquilo ali, né? Sempre um método, sempre acusa do que eles fazem. Então, o que eles fazem, por exemplo, quando eles fazem ameaça a Alexandre de Moraes, quando eles falam aquela coisa, ficam fazendo acusações, né? Alexandre de Moraes, disso, daquilo, mas aquilo ali é um método que eles usam. Eles acusam sempre aquilo do que ele faz. Se eles cometem um tipo de crime, ele acusa o outro daquele crime. Porque quando o outro revidar, já vai dizer, não, ele está só revidando, porque eu falei rebatendo. Mas cada crime que comete, acusa o outro, né? Então, se é um indivíduo que é pedófilo, acusa o outro de pedofilia. O exemplo é o que está acontecendo com o Felca, sobre a denúncia, né, de exploração de crianças e adolescentes. Todos os perfis, viu, Rodrigo? Perfis de ataques, de e-mails ao Felca, são pedófilos. É impressionante, né? São pedófilos que estão ali querendo eliminar o Felca depois dessa denúncia. Então é assim, sempre aquele método, né? Então, assim, e toda essa situação só vem se sustentando também, essa questão da desigualdade social, porque a sociedade aceita, a maioria da população acaba aceitando isso aí, não reage, não se organiza contra isso, e tem uma mídia que pertence à elite, à grande elite poderosa, pessoas bilionárias, e essa elite, essa mídia defende os interesses. É impressionante, né? Viu, professor? Defende os interesses dela e não da população. Eu observo assim, por exemplo, vai ter uma manifestação de X político da extrema-direita. Se você abrir as redes sociais, estão lá divulgando o dia, a hora, entendeu? Quando tem uma manifestação que valoriza os professores, os trabalhadores, a mídia fica em silêncio. É uma estratégia. E eles sabem usar a ferramenta, né, a rede social, para fazer esse tipo de divulgação. E é muito rápido. A maioria, viu, dos veículos e sites do Brasil, eles divulgam o movimento da extrema-direita. Mas quando o assunto que envolve os trabalhadores, os professores, conscientizando a população, que são temas importantes, como sem anistia, né, que é um tema muito importante, a mídia fica em silêncio. Exatamente. Então é porque ela tem essa capacidade de manipular. Às vezes ela manipula até no silêncio. Né? Às vezes ela pega e se abstém de falar sobre alguns assuntos no momento que deveria falar. Às vezes está acontecendo uma coisa importante para o país, mas eles tiram o corpo fora. Então, assim, ela manipula e ela defende os interesses dela, como, por exemplo, a gente viu no governo de Bolsonaro muitas loucuras que serão feitas por exemplo, a Globo fazia críticas a muitas daquelas situações. Quando se tratava de economia, quando se tratava de Paulo Guedes, né? Daquele projeto dele de beneficiar mesmo, né, os rentistas, né, os bilionários, né? Porque os rentistas eles vivem de investimentos, de aplicações, a gente que não produz nada para o país, né? O industrial produz, mas o rentista não, ele é um especulador,
né? Ele cria aqueles boatos para poder especular o dólar, para poder, né, ter aquela alta do dólar ou a queda, dependendo do momento, né? Então é aquele indivíduo que nada produz. Então o grito dos excluídos, então a parte que diz assim: não existe independência com fome, nem liberdade com desemprego. Então quando se vai para a avenida, né, independência, celebrar aquela, né, aquele 7 de setembro de 1822, né, com Dom Pedro, quando ele se torna independente, ele assume em 1821, em 1822, né, ele deixa o Brasil independente. E é interessante também que essa independência do Brasil foi comprada, né? Não foi a suor e sangue como geralmente é no mundo inteiro, né? Em guerras, não foi, né? Quer dizer, que bom que teve um acordo, mas foi o Brasil pagando a dívida. O Brasil ficou endividado, né? O Brasil ficou devendo muitos milhões de libras para a Inglaterra, né? Ficou com a dívida grande com a Inglaterra, né? Porque Portugal deixou o Brasil independente, mas Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra e o Brasil teve que pagar essa dívida. Um acordo entre pai e filho, né? Com Dom Pedro I e Dom João VI, né? Então aquilo ali, então essa independência que hoje que vai para festejar, é uma independência que ela faz mais sentido quando realmente todas as pessoas estiverem empregadas, não estiverem com fome, estiverem com uma vida digna. Aí faz sentido essa todos comemoração. Os direitos garantidos, né? Sem falar do meu ponto aí, a opinião minha aqui, eu acho assim também que foi perdendo com o passar dos anos o sentido cívico, aquela coisa, né, patriótica, cívica. Perdemos mesmo, aquela coisa. Foi tornando meio que um desfile de carnaval, assim, carro alegórico, né, aquela coisa toda, né? Eu já fui diretor, já levei também para a avenida, mas é porque todo mundo queria que levasse, eu digo, tem que fazer, vou fazer o quê, né? Mas é aquela coisa, aquela concorrência, aquelas fantasias, né, que lembra muito as escolas de samba do carnaval, mas é uma festa bonita, né, quem gosta de ir, né, e a gente aproveita e parabeniza os professores todos que estão empenhados em cada escola para colocar a escola na avenida, porque eu sei que não é fácil, né? É muito trabalho, é muito detalhe que tem, muito cansativo, muito exaustivo. É um alívio assim quando o professor, quando chega lá, que diz assim, né, com os alunos, finalizou, encerrou, né? E ali ainda vai para distribuir, para entregar o material da banda para poder ir, para guardar, não sei o quê. Aí alguém tem que estar lá para receber, tem que estar com a chave, tem que... É uma série de detalhes que mas tem. Essa coisa de né? trazer... Mas é um trabalho, né, bonito, que depois é um trabalho, né, bonito e o pessoal se sente bem, então, né, que seja sempre feito isso aí. Então, parabéns a todos os professores envolvidos, engajados em todas as escolas, em especial para a minha Adelina Maria, né, com toda a equipe. Então, o Grito do Excluído tem passagem livre no desfile? Sim. Sem ninguém pedir. Nele, às vezes, já houve algumas tentativas, né? Sim. De assim pedir, mas em geral não. Em Aracaju mesmo, e muita gente aplaude, sabe? O pessoal gosta, né? Aqui já teve uma época aqui que não quiseram deixar o pessoal entrar, a gente entrar. E aí fomos para a avenida e quando entrou, o pessoal aplaudiu muito, né? E foi um desfile assim de protesto, mas foi uma coisa bonita. E mesmo assim, mesmo que a gente não os gritos do excluído, ele não é uma coisa assim direcionada assim apenas a uma prefeitura ou a um governo de estado, ou um governo federal. Ele é para abrange, é amplo, né? Ele abarca várias outras situações, especialmente essa questão da desigualdade social, né? Então é isso. Agora são 8h33, programa Síntese em Ação no ar.
Aconteceu na semana. 8h34. Você já parou para pensar que a educação pode ser um escudo protetor? Pois é disso que a gente fala hoje. O Ministério da Educação lançou um guia de ações para emergências climáticas, com orientações práticas para escolas acolherem, apoiarem e seguirem firmes quando o clima pesa, seja com tempestade, calor extremo ou qualquer abalo que pareça maior do que o recreio virou. Não é só um manual seco, está lá dicas para cuidar das pessoas, organizar os espaços e adaptar as aulas. Tudo pensado para que a vida escolar siga sem traumas, sem atropelo. Esse guia entra com um abraço bem dado à escola e à rede, mostrando que mesmo no caos, a aprendizagem podem manter viva sua chama. Para fechar, uma pergunta que vale ouro: como a sua escola ou sua rede poderia usar este roteiro no dia a dia? No calorão, na chuva forte? E aí, responde. Quer compartilhar uma ideia ou um relato? Fica à vontade. O telefone, o WhatsApp, da rádio é o 3631-1861 ou 999-15-1007. Estão abertos para você entrar no debate. Sugerir, comentar, pois é com você que a gente ganha vida, com a sua ideia. Radar da Educação, porque informação é poder e educação transforma. Aconteceu na semana. 8h35, vamos ouvir agora o quadro Plantão Sintese em Ação. Plantão Sintese em Ação. Notícia boa para quem vive a sala de aula. A partir de outubro, entra em vigor a Carteira Nacional de Docente do Brasil, um documento oficial emitido pelo MEC que reconhece a identidade profissional dos professores de todo o país, tanto da rede pública quanto da privada. E não é só papel não. A CNTD garante descontos em cinema, teatro, eventos culturais e até em hospedagens pelo Brasil. É como se dissesse, a educação merece palco e plateia cheia. Depois de tanta cobrança e espera, chegou a vez da valorização sair do discurso e virar documento. Fique de olho! Em outubro, o nome do professor vai brilhar não só no quadro, mas na carteira. Plantão Sintese em Ação. Porque informar bem a população também faz parte da verdadeira educação. Plantão Sintese em Ação. Aconteceu na semana. Carmópolis. Sintese consegue audiência para o dia 10. A Comissão de Negociação de Professores de Carmópolis foi até a Prefeitura da cidade, na manhã do dia 2 de setembro, para tentar agendar uma audiência com a gestão municipal para discutir a pauta de luta da categoria, que busca a atualização do piso salarial e retroativo referente aos meses de janeiro e fevereiro. A audiência ficou agendada para o próximo dia 10 de setembro, às 10 horas, na sede da Prefeitura. Às 19h30 do mesmo dia, a categoria se reunirá em Assembleia Geral local. A comissão saiu da Prefeitura com uma boa notícia. O sexto ferial será pago até o dia 30 de setembro. Aconteceu na semana. TV Sintese. Se você quer ficar por dentro dos assuntos mais importantes para o ensino público e o magistério sergipano, não perca o programa TV Sintese. Todos os sábados, às 13h30, na TV Atalaia. Você confere reportagens, entrevistas e debates sobre os temas mais relevantes para a educação que fazem a diferença em sua vida. TV Sintese. Todos os sábados, às 13h30, na TV Atalaia. Mais do que um programa de televisão, uma lição de cidadania. Sintese. Somos muitas, somos muitos, somos fortes. Aconteceu na semana.
Senhores, patrões, chefe supremo, nada esperamos de nenhum. Você sabe a diferença entre um trabalhador sindicalizado e um não sindicalizado? Um trabalhador sozinho, por mais esforçado que seja, carrega nas costas um peso que parece não ter fim. Ele negocia salário de forma individual, enfrenta pressões sem apoio e muitas vezes acaba aceitando condições injustas para não perder o emprego. Já o trabalhador sindicalizado pisa em outro terreno, pois tem um coletivo que fala em seu nome e não deixa a corda arrebentar, sempre do lado mais fraco. É a diferença entre remar contra a maré e estar num barco que navega em conjunto, com rumo definido. E é nesse barco que há 48 anos o Sintese conduz os professores e as professoras de Sergipe. Ele nasceu como APMESE, cresceu, enfrentou tempestades e nunca deixou de remar. Do chão da escola às praças públicas, das assembleias às atividades culturais, o sindicato mostrou que conquistas não caem do céu, e sim são arrancadas com mobilização e luta, muita luta. Além disso, o Sintese não se limita a ser um sindicato que negocia apenas tabelas e reajuste. Ele é também espaço de formação, consciência e unidade. Ao longo dessas quase 5 décadas, mostrou que lutar coletivamente é mais do que defender direitos, é educar para a vida. Cada professor sindicalizado sabe que não está só e entende que pertence a uma força que protege, ensina e projeta um futuro melhor. No fundo, se o trabalhador isolado luta com as mãos vazias, o sindicalizado luta de mãos dadas. Essa lição não é de hoje. A história do trabalho mostra que cada avanço, seja a regulamentação da jornada, o direito a férias ou a aposentadoria, nasceu da organização coletiva e o Sintese segue na trilha. São décadas de mobilização pelo piso salarial, pela valorização da carreira, contra atrasos de salários, pela melhoria das condições de trabalho, pela defesa da previdência e da educação pública de qualidade. 48 anos ensinando que a resistência só floresce quando se transforma em voz coletiva, no instante em que a luta deixa de ser solitária e se torna solidária. E o eu e se faz nós e caminha na mesma direção. É essa questão de você ser amparado, né, pelo sindicato ou você ter que lutar sozinho, né, ter que se defender sozinho, exigir seus direitos sozinho, sem... Temos ouvinte na linha? Benizário. Ok. Benizário, está aí na linha. Bom dia, Benizário. Bom dia, Lázaro. Bom dia. Bom dia, Roberta. Bom dia, Rodrigo aí na técnica, Natana na recepção. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Programa Sintese em Ação. Bom, Lázaro. Sim, fique à vontade. Tudo bem aí? Sim, estamos ouvindo. Pronto. Hoje eu já tinha planejado a minha ligação, visto que a gente teve uma semana bem movimentada no que diz respeito a algumas questões do magistério aí em Lagarto, Sim. Que era especificamente a situação do PSS para 62 professores em substituição aos professores que foram exonerados. Sim. Devido à vacância por aposentadoria, e também o processo de certificação que saiu o edital final de semana passada, e durante essa semana o processo de inscrição. A gente já estava certo que ia fazer um debate para tentar, não explicar, mas para tentar fazer com que os professores compreendessem o processo político que envolve esses dois atos e quais foram as ações que a gente vinha fazendo essa semana. Dizer que, com relação a isso, o primeiro, o PSS, a gente conversou com o Ministério Público, vem conversando com a gestão. Segundo a gestão, ele vai ter validade apenas
para o teste desse ano letivo, mesmo a gente não concordando, mas a gente não tem muito o que fazer, né, infelizmente, porque a gente tinha como prioridade que, de fato, os professores que foram aprovados no último concurso viessem a ser convocados como decorrente de vacância. A aposentadoria gerou a vacância, então é vaga e deve, todos esses professores que foram exonerados devem ser substituídos por professores de carreira, professores do concurso. O Ministério Público diz que está acompanhando essa situação, a gente foi lá e a gente também vai acompanhar essa situação, porque não é que a gente não tenha solidariedade aos possíveis professores que foram exonerados, que permanecem dentro do processo seletivo para concluir seus anos letivos, mas o fato é que precisa que os professores que passaram no concurso público e são donos de fato e de direito dessa vaga, eles venham a assumir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é com relação a esse processo de certificação. Reafirmar aqui de público que o Sintese não concorda com esse modelo, que o Sintese ele roga pela gestão democrática, que roga pelo processo direto participativo de toda a comunidade escolar, envolvendo alunos, pais, professores e demais servidores da escola, e que não é admissível por uma sociedade culta, moderna, grande como é do Lagarto, aceitar um processo de indicação de diretores para as escolas, visto que isso não qualifica o processo de ensino-aprendizado, muito pelo contrário, prejudica porque, como a gente já conhece, já sabe, na grande maioria das escolas não serão as pessoas mais capacitadas, melhores ou politicamente mais adequadas ou que agrade a comunidade. Vai ser, infelizmente, as pessoas que politicamente agradam, na verdade, o prefeito, a gestão e para cumprir acordos eleitorais, e que depois as cobranças vêm para cima dos professores, porque quando os resultados serem aqueles que historicamente a gente tem por falta de um acompanhamento pedagógico e diretivo adequado por parte das direções e que venham de um processo coletivo de construção desse processo de ensino-aprendizado, mais tarde, quando o resultado nos provões, que a gente não concorda com esses provões, quando esses resultados não vierem, vão querer culpabilizar os professores. Então a gente deixa aqui a nossa posição de repúdio a esse modelo e dizer que Lagarto precisa melhorar, precisa evoluir e, de fato, implementar a gestão democrática ampla e restrita, levando em consideração a opinião e os desejos da comunidade escolar. Mas, assim, estou falando desses assuntos, mas eu estou muito entristecido, estou muito para baixo e, assim, essa ligação vai servir também como um desabafo e um aviso da lamentável e triste partida do nosso companheiro Francisco, lá do Sertão. Francisco Chico foi do Sertão, né? geral, hoje que o cargo é de diretor-geral da Subsede do Sertão por 2 mandatos. Um quadro importantíssimo do Sintese, um professor da linha de frente mesmo, um dos quadros históricos, e essa noite, por volta da meia-noite, teve um infarto fulminante e infelizmente perdeu. E era comunicador popular, né? Era da FM de Porto da Folha, também, né? Fazia o programa lá do Sertão. Inclusive ele estava em Aracaju, porque a gente está aqui no SEDES, que é o Conselho do Sintese, e a esposa dele, também outra militante extraordinária, a Nara, ela também é diretora, ela estava aqui no SEDES. Ele ontem à noite, por volta das 9 e pouca da noite, veio pegar a Nara aqui, a gente viu ele, e por volta da meia-noite ele teve esse infarto fulminante. Comunicar a categoria como um todo dessa perda para a categoria, essa perda para a família, né? Deixar aqui as nossas condolências, os nossos sentimentos e assim, e o lamento mesmo pela perda da vida, pela perda do militante, pela condição que infelizmente vai ficar difícil para a família. Francisco era jovem, apenas 52 anos, e assim, difícil até de falar, uma situação extremamente complicada. O SEDES foi cancelado aqui, daqui a gente está indo ainda hoje para a Sentinela e o sepultamento em São João. Ele, apesar de dar aula em Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes, eles moravam lá porque trabalhavam lá, mas são naturais de São João, e a gente está indo para lá.
O Sim. sepultamento deve ocorrer por volta das 16 às 17 horas. Você ainda não definiu direito, mas assim, dizer que o Sintese hoje está completamente de luto, Sim. extremamente entristecido e dizer que a luta vai continuar, mas com certeza com uma falta muito grande do companheiro Francisco. Francisco Filho de Oliveira, né? Francisco Filho de Oliveira, presente, né? Francisco Filho de Oliveira, presente. Francisco Filho de Oliveira, presente. O Chico do Sertão, né? Comunicador popular, 52 anos, né? Que nos deixou assim repentinamente, né? A gente vai daqui a pouco comentar um pouco mais sobre isso, né? Sobre esse momento, né? Tão doloroso. Benizário, e você tem alguma coisa mais que você quer acrescentar antes de... Não, dizer que algum professor, o pessoal do concurso que esteja aprovado, que tiver qualquer dúvida, nos procure, pode estar ligando para a gente, o telefone de Benizário já se tornou um telefone público, ou Sim. nos procure mesmo lá no Sintese, porque a gente tem algumas orientações para fazer. Com relação a essas convocações... 102 convocações, não foi? De ações judiciais, não dá para confiar. Não dá para confiar que a gestão vai fazer aquilo que é de direito, aquilo que é legal. A gente sabe como funciona política em Lagarto. Então, existem meios judiciais que vão garantir a vaga dos professores, então é melhor a gente já adiantando esse processo. Então, todo mundo que sinta o desejo de procurar a gente, para que a gente possa orientar e encaminhar quais são os passos, o que é que deve fazer, pode ficar à vontade. Certo. Mas desejar um bom final de semana para todo mundo e dizer para todo mundo que se cuide, viu? Tá ok, Benizário. Muito obrigado, viu? E vamos amar todo mundo e vamos viver na sua plenitude, porque tá difícil. Olha, um abraço. Como diz, a vida é um sopro, né? Tá ok, Benizário. Obrigado e vai lá, nosso abraço lá a todos os familiares. Né? Benizário já colocou aí, né, sobre a triste partida, né, repentina, assim, ele estava lá em Aracaju com o pessoal e tudo, e chegou em casa e veio a falecer. Só tinha 52 anos, né, o professor Francisco Filho de Oliveira, ele era de Cedro de São João, aliás, dava aula em Cedro de São João, e tem um textozinho aqui que mandaram, né, que o Neu passou pra gente, né, diz assim: hoje nos despedimos de um companheiro que não foi apenas presença nas lutas, mas parte essencial da nossa caminhada. Nas trincheiras da resistência, dividimos cansaços, conquistas, aprendizados e, sobretudo, sonhos. Ele esteve ao nosso lado com coragem, lealdade e coração aberto, mostrando que a verdadeira militância se constrói na solidariedade e na entrega cotidiana. Não é fácil dizer adeus a quem sempre esteve pronto para entender, para estender a mão, para incentivar a caminhada e para lembrar que a luta só faz sentido se for feita com esperança e amor ao próximo. Mas sabemos que sua história, sua força e sua amizade ficam em nós, como um abraço permanente que não se desfaz. Seguiremos em frente, carregando consigo não a dor da despedida, mas a alegria de termos compartilhado parte do caminho com alguém tão especial, porque companheiros assim não se vão, permanecem vivos em cada lembrança, em cada luta, em cada sorriso que deixaram. Até logo, companheiro, sua luz seguirá conosco. No dia 6 de setembro, hoje pela madrugada, né, faleceu o Chico do Sertão, né, um comunicador popular também, né, que fazia esse trabalho também, sempre foi liderança lá da região lá do Sertão, do Sintese, um professor de luta, mas que repetidamente nos deixou, né? Então a gente lamenta, né, essa partida repentina, né, e nosso abraço a todos os familiares, né? Chegou o dia. Brasil vê Bolsonaro e militares no banco dos réus por tentativa de golpe. Em 2 de setembro de 2025, 6 militares e 2 delegados da Polícia Federal enfrentam o primeiro julgamento da história do Brasil por tentativa de golpe de Estado.
4 anos e um dia após a assinatura da lei que define esse crime. Entre os réus estão Jair Bolsonaro, Braga Neto, Anderson Torres e Augusto Heleno, além de Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Mauro Cid e Paulo Sérgio Nogueira. Eles são acusados de integrar o núcleo crucial da trama golpista, conforme a Procuradoria-Geral da República, e respondem por crimes como organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e outros. O julgamento representa um marco para o Brasil, num país acostumado com quarteladas, mas ainda ferido pelo legado do autoritarismo. Pelo legado autoritário. A Corte Suprema examina pela primeira vez ações dessa natureza por meio da justiça comum. Um momento que mistura tensão, expectativa e um pouco de esperança de que a democracia, afinal, possa ser mais do que uma palavra. Então, primeiro eu gostaria de mandar um abraço aqui para o pessoal que está na escuta. Bom, tem aqui a Márcia Vieira, Josefa Leuda, Diana e outros mais que estão acompanhando em demais grupos aqui. Começou, falou agora a partir do dia 2, né? Eram 5 dias a princípio, depois aumentou para 6 dias, que vai até dia 12, que é a conclusão do julgamento, né? Daqueles que tentaram, do núcleo principal da tentativa de golpe. Isso significa que há outros núcleos também, há outros grupos também, inclusive já tem um outro que já foi indiciado também, porque foi muita gente envolvida, né? Sempre liderados pelo Jair Bolsonaro, né? Que está inelegível, e não adianta ele se espernear, nem ninguém vai se espernear, porque já foi pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que o deixou inelegível, né? Por 8 anos. Esses 8 anos inelegível, é bom que as pessoas também entendam, de que, em caso de condenação, ele ficará inelegível pelo tempo condenado. Então, é importante entender que a pena mínima para esses tipos de crime é de 17 anos. A mínima. Se eles forem, não só ele, como todos, né? Que forem condenados por baixo, a menor pena será 17 anos. Né? A gente sabe que no Brasil é daquele jeito, né? Tem uma prisão que não é prisão, que fica um tempo preso, depois é semiaberto ou em prisão domiciliar, e aí vai. Mas a condenação, se pegar a pena em 17 anos, vai ficar inelegível também por 17 anos. E a pena máxima, que pode chegar até 43 anos, se for condenado, né? Lógico que não vai cumprir essa pena, né? Nem tem idade para isso, mas também ficará inelegível por igual período também, né? Então é importante que as pessoas entendam, né? Que observem aquilo ali. Eu estava observando o julgamento na medida que deu para perceber, quando eu não estava na escola, né? E aí eu acompanhava, e uma coisa que eu percebi, que os advogados, ninguém era contra, ninguém era a favor realmente de um golpe de Estado, né? Nenhum deles ali. Eles sabiam que eles sabem, né? São profissionais do direito, são membros da OAB, e eles sabem, né? Muito experientes, né? Bons advogados, né? E eles sabem que o golpe de Estado não é bom para ninguém, nem para eles próprios advogados. Então eles não são favoráveis a golpe, né? Tudo isso que foi feito. Mas eles têm que cumprir o papel deles, as pessoas têm que entender que o advogado está ali para fazer a parte dele, eles têm que fazer a defesa mesmo, né? Eles têm que é o papel deles, então eles têm que estar fazendo tudo aquilo ali e tentando reduzir o máximo a pena daqueles que foram indiciados, porque eles sabem que a condenação é certa. Por quê? Porque o STF quer condenar a qualquer custo? Não. Ele sabe que a condenação é certa, vai haver realmente a condenação, porque há provas, inúmeras provas de gravações, porque essas pessoas estão tentando dar o golpe e se registrando, né?
deixando tudo documentado através de mensagens de celular, gravando vídeos, áudios. Então, muitos gravavam e divulgavam as coisas. Então, há inúmeros ataques ao STF, e a gente sabe que é uma coisa que eles vêm fazendo desde o início, desde que entraram no poder, desde o início de 2019, que já vem os ataques ao STF, né? Como o Eduardo Bolsonaro dizia, que bastava um cabo e um jipe para fechar. Quer dizer, já é um ataque às instituições, né? Deveria ter feito tudo ao contrário, valorizar as instituições, fazer um bom governo, administrar para o país. Hoje todo mundo estaria grato por ter feito uma boa administração, né? Mas não, fizeram tudo ao contrário, fizeram tudo para favorecer os poderosos, os ricos, e deixaram a pobreza na mão, né? Nunca fizeram nada. Você nunca ouviu do governo da época falando em benefício para a população, em políticas sociais, mesmo porque eles entendem que ajudar o próximo, fazer essas políticas sociais de apoio aos mais necessitados é coisa de comunista, né? E tem essa loucura na cabeça do comunismo, de uma ideia lá implantada no mundo pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, para que o capitalismo sobressaísse, não as ideias socialistas que existia na União Soviética, né? E a China. Então, eles realmente é uma estratégia, criam, né? essa coisa do comunismo. Como não existe comunismo. Não existe. A gente cansa de dizer que não existe comunismo. E aí, para aqueles que são cristãos, aqueles que se dizem cristãos, né? Que se dizem evangélicos, essas pessoas têm que entender. Eu rebato logo da seguinte forma: Jesus era o quê? Era capitalista. Eu acho que é um dos maiores Jesus, quando transformou água em vinho, ele vendeu o vinho. Se ele fosse capitalista, ele teria vendido, mas ele deu, ele doou, ele não fez para ele. Quando ele multiplicou os pães, os peixes, ele poderia ter vendido e ganhado um bom dinheiro ali. Ele não fez isso, ele compartilhou. Ou seja, era uma atitude socialista, de compartilhamento. E eles não aceitam esse tipo de compartilhar, não aceitam o Bolsa Família, não aceitam Minha Casa Minha Vida, não aceitam nada que venha o gás, né? A questão do gás agora, não aceita esses apoios, né? Esses apoios. Então aí, nesse desespero, né, nessa situação agora do julgamento no STF, eles estão buscando a anistia, né? E aí buscando a anistia, a anistia é inconstitucional para esse tipo de crime. Que parte eles não entenderam isso? Eles sabem disso, estão cientes disso, mas querem tumultuar. Para tumultuar. Não tem como, mesmo que o Congresso aprove, é provável que a Câmara aprove, o Senado provavelmente não aprova. Se passar no Senado, tem Lula sancionar. Eles podem, depender de Lula ainda sancionar, né, aprovar. Se passar por Lula, se ele assinar, aí, se ele vetar, aí volta o quê? Para a Câmara de novo. A Câmara pode derrubar esse veto de Lula, mas aí vai para decidir aonde? No STF. E o STF, lá, todos sabem, né? Lá, conforme a Constituição, artigo 5º, está lá que que não existe anistia para crime de tentativa de golpe de Estado. E é tentativa, não existe, ninguém pune golpe de Estado, se pune tentativa de golpe de Estado. Tem que desenhar para esse pessoal, né? Porque depois que houve o golpe, não tem mais jeito, não tem Constituição, não tem Congresso aberto, não tem STF funcionando, não tem Câmara de Vereadores, não tem nada, não tem governo de Estado. Você sentado aí criticando o governo na rede social, não tem espaço para isso. Exatamente. E aí veio um Tarcísio sair de cá, Tarcísio que defende os interesses dos Estados Unidos. Mas já dando tiro no pé? Tiro no pé. Ele levantou logo a bandeira favorável. Ele está dando tiro no pé. Tiro no pé. Ele está perdido. Ele não quer perder o legado do bolsonarismo, ele não quer perder o apoio, né, de Bolsonaro, mas ele também sabe que se ele se afastar sozinho, ele naufraga, mesmo com o apoio aí da grande mídia, aquela coisa toda. Então, ele fica assim impedido. Agora, deixar o governo cá, ele que apoiou o tarifaço, que botou, né, o boné de apoio à América, né, aquela coisa toda, e ele vai lá para o Congresso, vai para lá deixar o trabalho dele cá para poder estar lá articulando pela anistia, mesmo sabendo que é inconstitucional, mesmo sabendo que vai, né? E aí,
Então, eles colocam assim como inocentes. Não, somos inocentes. Não foi nada demais, não. Não foi nada demais. Eles tinham até planejamento escrito de construção de um campo de concentração, como o nazismo fez, né, com os judeus. Um campo de concentração para quem questionasse o golpe. Para quem não aceitasse depois do golpe consumado, quem não aceitasse, iam jogar num campo de concentração, né? Aí poderia ser todo tipo de gente. Aí o indivíduo que defende uma coisa dessa, mas tá levando a mãe dele, que a mãe dele, ou o filho dele, que é contra os golpistas. Entendeu? Porque foi assim na ditadura. Então, deixaram todo tipo de prova do Zap, né? Essa questão mesmo do campo de concentração, o Mauro Cid tinha isso, né? O Mauro Cid que foi o delator, mas ele também cometeu vários crimes também, né? O Mauro Cid tinha isso aí com os kids pretos também, já com tudo articulado, que ao meu ver deveria acabar, porque não se admite que um servidor público, alguém que beneficia do servidor público, alguém que é das Forças Armadas, que está para proteger o país, haja de forma ilegal. Eles são treinados para agir de forma ilegal, na clandestinidade, como estavam lá derrubando torre e aquela coisa toda, ficando aquele tumulto todo, liderando aqueles grupos que invadiram o Congresso e tudo mais, né, segundo as investigações, né? Então, infelizmente, aí querem passar por inocente, dizer que foi as velhinhas, mas não foi. Aquilo ali foi uma coisa grave, terrível. E uma coisa que ninguém pode esquecer. Uma vez golpista, sempre golpista. Sim. A história mostra que todos aqueles que tentaram o golpe em outras épocas e foram perdoados, isso vem desde 1922, depois da Revolução de 30, 34, depois de 64, e sempre, toda vez que se tentou dar um golpe, se não conseguia, eles se preparavam para vir novamente com força e dar esse golpe. E muitos daqueles que foram perdoados, foram anistiados do golpe de 64, né? Foram anistiados, aqueles dali estão articulando hoje, seja através de filho, de neto, como aquele Paulo Figueiredo, neto de Bom Batista de Figueiredo, né? Do último presidente da ditadura, como o general Heleno, que era daquela época também, né? Que fazia parte também, um dos assessores, né? Do governo da época, do golpe militar. Mas a mágoa de general Heleno, ela é pessoal com Lula, né? Porque ele tinha uma missão no Haiti, dessa missão da ONU, de paz da ONU, o Brasil era que fazia essa missão, e junto com ele, inclusive o Tarcísio de Freitas, eram os comandantes também da tropas também lá, de um grupo também, no Haiti, e o general Heleno fez uma besteira muito grande, que foi sair matando, né? É um país muito pobre, de língua francesa, na América Central, e que foi colônia francesa, e o Haiti, eles matavam, e aí eu vi uma matéria onde fala que Tarcísio dizia o seguinte, do Tarcísio de Freitas, né? O atual governador de São Paulo, dizia assim: quando a gente via alguém armado, atirava logo, dava uns 20, 30 tiros, e aí depois procurava ver quem era, né? Então era sempre desse jeito. Nessa coisa, nesse extermínio que foi feito no Haiti, foram mais de 30 mil mortos, né? Mataram para mais de 30 mil pessoas, então estavam exterminando a população. Então aí Lula, de imediato, na época, né, a ONU, né, reclamou logo que é uma missão de paz, estava levando guerra, e aí começou a trazer, tirou o general Heleno e colocou outro. Então ele votou como fracassado. Esse votar como fracassado gerou essa mágoa terrível que ele tem de Lula. Ele odeia essas entrevistas, aquele ódio. E sempre foi golpista e vai ser golpista até os últimos dias. Né? Verdade. E como todos os outros que tentaram e foram dar o golpe e seguiram sempre dando golpe. O que a gente espera agora, por outro lado, que a justiça seja feita. Seja feita. Por outro lado, a população tem que olhar esse Congresso aí, hein? Sim. Quando é favorável ao trabalhador,
quando é favorável às mulheres, projetos que venham melhorar a vida do cidadão, né? Sim. Eles trabalham lentamente, não dão ênfase, não estão nem aí. Agora, quando é para tirar a reta, né, do Bolsonaro, né, que tornar legível, porque ele não será, ele já é inelegível, e vai ser preso. Você, querendo ou não, ele vai ser preso, né? Sim. Porque são vários crimes. E ainda Ele comete crime o tempo inteiro. Na infância, mas no exército ele cometeu crimes e foi expulso por isso. Depois, como deputado, a vida inteira, né, um boêmio que vivia só de curtição. Professor, achar o que governo. aconteceu lá no Congresso, né, aquela tragédia de quadros, artes, pintura, que eles não gostam, né? Sim, e achar que ali foi uma coisa simples, pelo amor de Deus. Acha que você está atacando não foi alguém, nada, destruindo arte, né? Não foi nada. Destruíram tudo, né? E não é de agora, não, o que Bolsonaro vem cometendo. Tudo, né? Planejado, articulado, financiado. Né? Tentativa de homicídio, né? Tentativa de assassinato, aliás, né? Do presidente Lula, o vice-presidente e também o ministro do STF. Muito grave. E esse projeto de anistia, né? Ele tem um texto que é, assim, inacreditável. Porque, veja só, porque na verdade é o que está acontecendo ali no Congresso. Ali tem uma quadrilha, tem gente muito ruim ali, perigosa, gente perigosa, né? Que se for entrar no histórico de vida dessas pessoas, elas têm, né? Que quer anular a justiça de todas as instâncias. Ele quer acabar com o sistema judiciário no país. Que é aquilo que aquele texto desse projeto de Constituição está lá. Então esse projeto de anistia é isso, acabar, que não tem mais lei, acabar a justiça não poder fazer mais nada. Porque veja só, eles querem anistiar desde 14 de março de 2019, os crimes que foram cometidos desde aquela época de 14 de março de 2019, ou seja, foi quando eles começaram a praticar, atacar o STF, aquela coisa toda, né? E eles querem uma anistia ampla, geral e irrestrita, né? Para crimes do passado, do presente e do futuro. Ou seja, o indivíduo que vai cometer ainda qualquer crime, qualquer tentativa de golpe futuramente, já está anistiado. Eles já estão tendo anistia, porque não foi nem condenado ainda, e aí quer anistia também para um que, caso venha a ser, né, condenado, tem que ser inocentado no futuro, né? Então, ou seja, eles estão prevendo de que eles serão os próximos. Essa é a questão. Eles sabem que eles participaram também do golpe, que financiaram, que de alguma forma aqueles deputados que estão ali, e é por isso que eles estão, né? Com certeza é isso. Só pode ser isso, porque o que é que vai levar alguém a querer anular todo o poder da justiça? Não, a justiça está aí, tem suas falhas, tem seus defeitos, como todas as instituições têm, quando o governo federal tem, como o legislativo tem. Agora, tem que respeitar as leis, tem que respeitar a Constituição. A Constituição é um pacto nacional. Mesmo você não concordando. Né, de 5 de outubro tem que respeitar. De 1998, né? Então, algo que está lá, né? 95 foi o fim do regime militar, a redemocratização. Então, assim, é uma coisa, assim, absurda, é uma coisa, assim... Não, e o que me assusta mais é que ainda ganha força no Congresso Nacional, com esse bocado de psicopata. Tem apoio de muita gente da população. Achar que, não, você tem que anular a lei. Bom, quem é, pelo que eu sei, ou você é dentro da lei ou você é um fora da lei. Fora da lei, você está cometendo crime, né? Então, você tem que estar seguindo o que a lei determina. Você pode contestar, você pode recorrer. E aí, é interessante também a gente entender que nesse julgamento está seguindo o STF está seguindo rigorosamente o que a Constituição manda, o que a lei manda, porque senão aquele advogado super experiente estavam rebatendo. Mas eles não conseguem rebater muita coisa, porque eles sabem que está dentro da lei. Se disser assim, olha, isso aqui como vai ser mostrado ainda, né, no julgamento, com certeza acho que vai ter essa fase, e que vai mostrar, não, você não rebateu isso aqui porque a lei tal diz isso. Então, né, e foi feito isso e isso, e a prova está aqui, vai contestar como? Né? Então, tudo isso... Então, assim, é algo que tá sendo feito, que tiveram todo o ritmo, né? Direito de defesa, né?
legal, aquela coisa de todo. direito de defesa, de ampla defesa, ou seja, de buscar Vários a recursos, defesa e recorrer e fazer aquela coisa toda. Tiveram tudo aquilo ali, mas a verdade é que teve muita prova e se não punir, vão voltar a fazer tudo de novo. E depois que, caso consiga, assim, o que é que mais precioso, né, no sistema político de um país que a democracia, as suas leis, as instituições. Né? Ou seja, esse respeito tem que ter. Agora, você criar um projeto de lei de anistia que você vai anular todos os crimes que já praticados desde 14 de março de 2019 depois os atuais e os que vierem a ser depois condenados, né? Indiciado também, tem que ser, não existe isso. E a Constituição não permite ser abarrado. É uma turma que atrapalha o desenvolvimento do país, né? Só atrapalha. Você só vê discurso de ódio, só vê discurso de ofensas, não vê projetos de desenvolvimento do país. Não tem. Não tem. E pior, em defender os interesses dos Estados Unidos de forma descarada. Né? Abertamente. Batendo continência para o pneu, viu, Rodrigo? Continência para o pneu. Defendendo os interesses mesmo dos Estados Unidos de tarifaço. Esse tarifaço prejudica o povo brasileiro, né? E está prejudicando muitos americanos. São perversos e usam mentes. Qual é a palavra que eu posso usar para essas pessoas que caem numa armadilha dessa, prejudicando a si mesmo, né? Porque estão nem aí. O que eu vejo é que estão no transe, hipnotizados. Eles não conseguem ver o que está na cara, o que está ali na frente. Entendeu? Como é que você vai ser contra o seu país e de um grupo que sempre se diz patriota? Não, sou patriota e agora está defendendo os interesses de outro país, de outra nação. Aí um indivíduo que está lá, que já levou quase R$1 milhão desde que está lá nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, do nosso dinheiro, do nosso imposto, né, através do Congresso, da Câmara, e ganhando esse dinheiro lá, ser beneficiado. E um traidor. Um traidor da pátria mesmo, e vai ficar sendo procurado depois da justiça. Se ele voltar ao Brasil, ele vai ser preso. Vai ser preso porque ele está articulando. Preso porque aqui é um país que tem democracia, que tem uma excelente Constituição, porque se ele fizesse isso no Paquistão, no Irã, no Afeganistão, que ele faz, acho que até Israel, ele era capaz de ser levado a uma prisão perpétua ou fuzilamento. Eu acho que você que está aí traição à pátria. Você que tá nos Estados Unidos isso é crime também. No transe, nessa loucura bolsonarista, sai enquanto é tempo. Porque os próprios, né, estou falando dos grandões que são aí ligados a Bolsonaro, ele não vai te defender porque você é pequeno. Vai fazer de conta que você nem existe, não é isso que ele faz? Bolsonaro não está nem aí para quem é ligado dele. Sim. Tá nem aí, não dá nem bom dia, não quer nem saber que você existe, né? Enquanto está tendo ali aquele apoio daquela loucura do Bolsonaro, tudo bem. Mas depois, se você cair numa armadilha, for preso, ele não está nem aí para você. Não quer saber nem se você existe. Você é apenas mais um número que foi descartado. Enquanto a esquerda, ele faz isso o tempo todo. Enquanto a esquerda é sempre... Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém segura a mão de ninguém. Ele joga os outros no fogo. E a prova disso é aquilo que ele fez no dia do julgamento dele. Né? Que ele chegou lá e depois disse assim: não, aquilo que estava lá não tem nada a ver com aquilo que estava lá. Era um bando de malucos. Um bando de malucos que estava lá fazendo em frente ao quartel, invadiram o Congresso. Quer dizer, era para ele estar defendendo esse povo. Não defende. Era para estar defendendo. Nem sei se ele deu uma nota para Zambelli. Eu acho que não vi nenhuma fala dele em relação a Zambelli. Está lá preso na Itália, né? Pois é. Ele não é solidário com ninguém. Né? Só ele, a família, mesmo assim a família está se matando, está se brigando, xingando. Ele mandou o filho mandou lá nos Estados Unidos, mandou o pai tomar naquele lugar, ficou lá tudo registrado, né? Rapaz, é uma loucura mesmo. Eu quero saber que dia a gente vai sair dessa fase. O povo tem que acordar para isso. Tem que acordar. Ninguém está dizendo aqui que tem que obrigado a gostar do Lula, a gostar do PT. Não pode ficar concordando com quem é a favor destruindo o nosso país, que é contra a justiça. A gente tem que defender a justiça, tem que ter com todas as falhas, mas temos que defender. Tem que defender as leis, defender a Constituição, porque essa é a base do nosso país. Com certeza. É a base. O país não sobrevive sem isso aí. Bom,
Agora são 9 horas e 54 minutos, o tempo passa rápido, Sim, né? sim. E vamos lá. Aconteceu na semana. 9h53, promessa de indulto a Bolsonaro pode custar caro nas urnas, avalia cientista político, né? A declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, de que concederia um indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caso fosse eleito em 2026, causou desconforto entre analistas políticos. A cientista política Priscila Lapa alertou que a estratégia pode sair pela culatra. Segundo ela, ao vincular sua candidatura a uma promessa de impunidade, Tarcísio pode perder apoio entre eleitores indecisos e moderados. Ainda segundo Lapa, o movimento tenta capturar o eleitorado fiel de Bolsonaro, mas ignora o desgaste que o ex-presidente tem sofrido nas pesquisas, especialmente após a abertura dos julgamentos no STF por tentativa de golpe. Além disso, o bolsonarismo não é um bloco monolítico, né? Há divergências internas que podem enfraquecer um herdeiro imposto sem articulação direta com o Bolsonaro e seus aliados mais próximos. A tentativa de politizar o judiciário ao antecipar um possível perdão a crimes gravíssimos também levanta debates sobre os limites éticos do uso da figura presidencial. A especialista concluiu que essa estratégia expõe Tarcísio ao risco de ser visto como cúmplice de ataques à democracia, o que pode afastar setores do centro e dificultar alianças no segundo turno. Programa Gás do Povo e promete botijão gratuito para 50 milhões de brasileiros. O presidente Lula esteve em Belo Horizonte, no aglomerado da Serra, para lançar oficialmente o programa Gás do Povo, uma das promessas sociais mais ambiciosas de seu terceiro mandato. O programa vai garantir botijão gratuito de gás de cozinha para 15,5 milhões de famílias, alcançando cerca de 50 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social, com distribuição regular e fiscalizada. A ação é coordenada pelos Ministérios de Minas e Energia e do Desenvolvimento Social, com orçamento de 18 bilhões de reais por ano. A meta é combater a insegurança energética doméstica, uma realidade de milhões de brasileiros que cozinham com lenha, álcool ou improvisações perigosas. O gás, embora básico, tornou-se item de luxo nos últimos anos, com aumentos acima da inflação e perda de poder de compra da população. Com forte carga simbólica, o anúncio foi feito em uma das regiões mais pobres da capital mineira, onde Lula reforçou o compromisso com as periferias e comunidades esquecidas pelas políticas públicas. O programa é visto como um trunfo eleitoral e pode gerar dividendos políticos em 2026, ao mesmo tempo em que pressiona a oposição a apresentar propostas sociais consistentes. TCE suspende programa de escolas cívico-militares de Tarcísio Freitas em São Paulo. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo suspendeu nesta quarta-feira, dia 3, a execução do programa escolar cívico-militar implantado pelo governador Tarcísio Freitas. A decisão cita uma série de irregularidades, como o uso indevido de verbas da educação para pagar policiais militares. Também a falta de estudos sobre impacto financeiro, ausência de metas e violação da lei de diretrizes e bases da educação. Bom, seguindo aqui a nossa pauta, né, as vésperas de eleições em Buenos Aires, Milei enfrenta escândalo em popularidade e aumento de pressão. Bom, estamos chegando ao final aí do programa, né? E essa situação realmente dá... Bom, só um comentáriozinho aqui, uma leiturazinha. Dando início às comemorações dos 48 do Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Sergipe, o Som da Resistência traz uma canção que atravessou gerações como um símbolo de coragem, para não dizer que não falei das flores de Geraldo Vandré, né? Nasceu no calor das ruas, quando a juventude e os trabalhadores se levantaram contra a opressão.
E aí, Rodrigo, temos aí essa... se tá aí, veja se está engatilhado aí essa... Então, a gente já vai se despedindo por aqui. O tempo, né? É curto. E forte Amanhã abraço. tem desfile, né? Amanhã Bom, tem desfile. Até semana que vem.